Agora, nós vamos tentar determinar o limite e demonstrar essa compreensão da noção intuitiva de limite observando algumas representações gráficas, tá? Lembrando que nós estamos estudando o comportamento da função nas proximidades de um determinado valor de x, para um determinado valor de x, e que quando esse comportamento ele se aproxima tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, leva a um y, a um f de x igual, então nós temos um limite, tá? Então vamos ver aqui. Nessa primeira situação aqui, olha o gráfico. O que nós temos? Nós temos aqui uma função que é f de x. Nós temos um valor para x que é o a, então nas proximidades desse valor que nós vamos observar. E esse a, ele é definido nessa função. Ele tem um valor que é L, tá? Quando o x é a, olha, o y é L, tá? Fechadinho aqui a bolinha. Então, como é que a gente observa aqui? O que a gente observa? Fazendo o estudo de x, quando o x tende a A pelo lado esquerdo, aqui, olha. Quando a gente se aproxima do A, aqui, quando a gente se aproxima do A, o valor de y se aproxima do L. Quando a gente faz isso aí pelo lado esquerdo, o valor do y vai se aproximando de L. Quando a gente se aproxima de A pelo lado direito, olha, o valor de y, o valor da função vai se aproximando de L. Então, quando x tende a A pelo lado esquerdo, nós temos L. Quando x tende a A pelo lado direito, nós também temos L. Então, nós podemos concluir que o limite dessa função, quando x tende a A, é L. Mesmo aqui, a função está definida para A. Não tem problema. A gente está querendo o estudo das proximidades. Então, vamos ver aqui o segundo exemplo, tá? Nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma situação diferente. Olha, a função aqui continua sendo f de x, só que quando o x é A, olha, quem é o y? O y é k, tá? Então, nesta função, quando o valor de x é A, o y é k. Mas nós queremos estudar o limite dessa função e, portanto, nós vamos avaliar aqui, ó, o comportamento da função nas proximidades de A, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, quando x se aproxima de A, olha o que acontece. Ó, quando x se aproxima de A pelo lado esquerdo, quando x tende a A pelo lado esquerdo, o resultado de y se aproxima de L. Observando agora esse comportamento pelo lado direito, olha. Quando x se aproxima de A pelo lado direito, o que ocorre? O valor de y se aproxima novamente de L. Então, quem que é o limite da função de f de x quando x tende a A? É L. Mesmo que nesta função, essa função não seja definida para f de x igual a A. Ou seja, não seja definida em L, né? Ela não está definida em L. Quando f de x é A, o resultado aqui é k. Tem nada a ver com ele. A definição não está no limite, no mesmo ponto do limite, não importa. O que nós queremos aqui é estudar em limite o comportamento da função nas proximidades de A. Quando x se aproxima de A, tanto pela direita como pela esquerda. Mesmo que a função não esteja definida naquele ponto no limite. Como aqui, ó, aqui ocorreu de a definição de A ser o próprio L, que também é o limite da função. Aqui,
A é quanto? Quando x é A, o y é K. Mas a função, o limite da função é L, sem problema. Nesse outro exemplo, o que a gente observa nesse outro exemplo? Olha, a função não é definida para x igual a A em lugar nenhum. Nós temos aqui um intervalo aberto. Não há resultado nessa função quando x é A. Mas há limite? Vamos estudar o comportamento da função nas proximidades de A pela esquerda e nas proximidades de A pela direita. Então, quando x se aproxima de A, olha, o que acontece? A função se aproxima de L. Quando x tende a A pela esquerda, a função se aproxima de L. Quando x tende a A pela direita, quando se aproxima de A pela direita, olha, também tende a L. Então, quem que é o limite de f de x quando x tende a A? L. Existe um limite, mas aqui não tem um valor da função para x igual a A. Novamente, não importa. Nós estamos estudando aqui o comportamento da função nas proximidades de A, ou seja, quando x se aproxima de A, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ainda estudando os limites a partir dos gráficos, então vamos observar esse gráfico aqui de uma função g de x, tá? Esse gráfico é o gráfico de uma função g de x e a gente quer estudar o limite aqui pelo menos para dois pontos diferentes. Então vamos ver. Letra A. Limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então quando x tende a 1 pela esquerda, é exatamente nesse ponto aqui, olha, nessa direção aqui. Então quem que é o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda? Como é que eu sei que é pela esquerda? Por causa desse sinalzinho negativo aqui. Então, olha, o que acontece, tá? Quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, o valor de 1, lembrando que esse 1 é o valor de x, né? Quando eu me aproximo do 1 aqui de x pela esquerda, a função se aproxima do 1 aqui com o valor de y, certo? Quando eu me aproximo aqui de 1, eu vou me aproximando cada vez mais do 1 aqui de x, a função também vai se aproximando do 1 aqui, no valor referente ao valor de y. Então, quem que é o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda? É exatamente 1, certo? Vamos ver agora quem que é o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita. Então, a gente vai estudar agora pela direita, tá? Eu vou trocar a cor do pincel aqui para a gente perceber aqui, ó, queremos estudar aqui agora, tá? O comportamento da função aqui quando x tende a 1 pelo lado direito. Então, olha o que acontece. Quem que é a linha da função que a gente atinge aqui? Atingiu, passa para cá, certo? Se aproximando mais perto do 1, olha, chegamos nessa linha da função, passa para cá. A gente está se aproximando de quem aqui? A gente está se aproximando do zero. Então, quando a gente se aproxima de 1 como valor de x, ou seja, quando x tende a 1, a função tende a zero. Então, quem que é o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita? É zero. Então, há um limite de g de x quando x tende a 1? Quer dizer, se eu não coloquei sinal aqui nem positivo nem negativo, eu quero que sejam observados as duas lateralidades, a direita e a esquerda. Vamos observar, nós já estudamos, já fizemos o estudo separado disso, o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda foi 1, e o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita
foi 0, portanto, não há limite para g de x quando x tende a 1. Porque estudando separadamente aqui os limites laterais, nós observamos que os resultados foram diferentes. Ou seja, existe o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda, existe, é 1. Existe o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita, existe, é quem? 0. Mas existe o limite de g de x quando x tende a 1? Não, não existe. Porque os limites laterais, eles foram diferentes. Vamos observar agora com relação a x igual a 2. Tá? Limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então vamos ver aqui quando x tende a 2 pela esquerda, eu vou usar aqui o pincel preto, tá? Então quando x tende a 2 pela esquerda, nós vamos fazer nessa direção aqui, antes do 2. Então olha, quando x tende a 2 pela esquerda, olha para onde vai aqui, acompanhe o pincel para vocês perceberem. Vamos nos aproximar de 2, perceba que aqui vai se aproximando de 1. Quanto mais a gente se aproxima de 2, olha, quanto mais a gente se aproxima do 2, mais a função se aproxima de 1. Então, o limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda é 1. Vamos observar agora, e eu vou fazer aqui com o pincel azul, limite de g de x quando o x tende a 2 agora pela direita, tá? Então vamos começar aqui mais afastado do 2, olha. Vamos observar aqui, ó. Tá? Se aproximando mais um pouco, se aproxima mais do 1. Acompanhe aí o pincel que você vai perceber, olha, se aproximando de 1. Então, o limite de g de x quando x tende a 2 pela direita é 1. Se tanto o limite do lado direito quanto o limite do lado esquerdo é 1, então quem que é o limite de g de x quando x tende a 2? É 1, certo? Aqui existe e esse limite é 1. Aqui não existiu limite. Por que não existiu limite? Porque os limites laterais foram diferentes. Aqui existiu limite sim. E por que existiu? Porque nós observamos que os limites dados pelas aproximações, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, foi igual a 1, certo? Aqui, olha, perceba que na primeira função, aqui da letra A, olha, quando x é 1, olha, quando x é 1, aqui embaixo, olha, aqui é o valor de x, é 0. Olha, quando x é 1, quem que é a função? A função é definida para x igual a 1? Sim, quando x é 1, o resultado da função aqui é 0, y é 0. Mas isso não interfere na determinação do limite. Nesse outro caso aqui, olha, quando x é 2, a função é definida aqui em 1. Mas, novamente, isso não interfere. Se a gente for estudar aqui nas proximidades ao limite de g de x, quando x tende a 3, olha, quando x tende a 3, a gente vai perceber o quê? Só fazendo um estudo aqui, olha, quando x tende a 3 pelo lado esquerdo, perceba que aqui, olha, vai se aproximando, aqui vai descendo, vai se aproximar do 0. Quando x tende a 3 pelo lado direito, a gente vai perceber também, ó, que vai caindo aqui, vai se aproximando do 0. Embora o f de 3 seja 1, certo? Se a gente, olhando para esse gráfico, quem que é o limite de g de x quando x tende a 3? Nós precisamos observar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito para dar essa resposta. Ó. Quando x tende a 3, a gente vai vendo aqui que vai se aproximando aqui do 0, aqui pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, olha, a mesma coisa, vai se aproximando do 0. Então, o limite de g de x, quando x tende a 3, é 0. Mesmo que
nesse ponto o valor da função seja 1. Isso não interfere no cálculo do limite. Correto? Agora a gente vai ver um pouco na próxima aula sobre as propriedades. Estudando um pouco as propriedades, vai nos dar uma maior segurança para resolver as questões, os problemas envolvendo limites.